Hoje é celebrado o Dia do Cego. O advogado constitucional e administrativo e membro da APAC, Joaquim Santana, já se encontra aqui no nosso estúdio. E ele já vai conversar com a gente e vai reforçar a importância de ações de inclusão na sociedade. Em pleno século XXI, a gente custa acreditar que ainda se encontra tanta dificuldade de ir e vir. Mas é sobre isso que nós vamos falar e você vai entender. Porque se nessa área de direito tanta coisa mudou, tanta lei chegou, hoje é dia da gente saber se nesse Dia Mundial do Cego também tem alguma lei diferenciada também para a nossa sociedade do Brasil e principalmente do Piauí, de Teresina. É por isso que a gente traz Direitos e Deveres de hoje, falando justamente sobre esse assunto. Bom, gente, hoje nós estamos aqui recebendo Joaquim Santana Neto, ele que é advogado constitucional e também administrativo e membro da APAC. A APAC toda terça-feira traz grandes profissionais para que a gente possa bater um papo, chegar a uma conclusão dos direitos, dos deveres do cidadão, para que você não entre em situações muitas vezes que venha lhe trazer problemas. A gente tem que evitar se distanciar dos problemas e, às vezes, por falta de informação, as pessoas acabam se prejudicando. E é por isso que nós estamos recebendo ele hoje aqui. Primeiro, muito obrigada pela sua presença, doutor. Obrigado. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Muito bom. E nós vamos agora falar sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma chamada como advogado nesse Dia Mundial do Cego, né? Diante de tantos direitos e muitas vezes de tantos deveres, parece que as pessoas não entendem que é um cidadão que está no dia a dia querendo seus direitos, praticando seus deveres e muitas vezes ele encontra dificuldade, né? Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a TV O Dia por estar aqui neste momento representando a Associação Piauiense dos Advogados Civilistas, APAC. E dizer que nós temos no país a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que foi sancionada em 2015, e nós tivemos, Vanusa, o prazer de trabalhar na minuta da LBI, que estávamos representando o Conselho Federal da OAB lá em Brasília, no Ministério dos Direitos Humanos. E lá nós trabalhamos por 10 meses essa minuta da LBI. Por quê, Vanusa? Porque com a ratificação da Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência no Brasil, todos os projetos de lei, tanto no Senado como na Câmara Federal, eles ficaram arcaicos. E nós tivemos a urgência de trabalhar a minuta da LBI, que já vinha há muito tempo na Câmara e no Senado, e tivemos que trabalhar e trazer para si a responsabilidade de mais de 400 projetos de lei, tanto no Senado e na Câmara, e fizemos um trabalho assim, uma força-tarefa. Em 10 meses nós entregamos ao presidente da Câmara e do Senado, na época, uma minuta enxuta, e que teve a deputada federal na época, hoje senadora Mara Gabrilli, como relatora. Ela andou por todo o país, colhendo as informações, e nós, enquanto OAB, enquanto representante do Conselho Federal, acompanhamos ela em todo o país e fazendo com que as OABs nos estados também tivessem a sua participação, e a sociedade em geral, é claro. E hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que traz todo o arcabouço jurídico para a pessoa com deficiência no nosso país. E voltando à pessoa com deficiência visual, já no seu artigo 41, ela diz que toda pessoa com deficiência visual tem direito à sua aposentadoria através da Lei Complementar 142/2013, em que relaciona todos os requisitos para que a pessoa com deficiência tenha garantida a sua aposentadoria. Como também, e já pormenorizando, a pessoa com deficiência, uma cegueira total, ele nem precisa de carência de 12 meses para adquirir a sua aposentadoria. Ele já tem a sua aposentadoria já imediatamente concedida pelo INSS. E também, essa pessoa que é a pessoa com deficiência total,
ela tem direito ainda a 20%, 25% a mais na sua aposentadoria, porque tem a pessoa que cuida, o cuidador. Então, esse 20% a mais, 25% a mais é para pagar essa pessoa que cuida, que está ali lhe auxiliando no seu dia a dia. E temos também vários modelos de aposentadoria para a pessoa com visão monocular, que é uma lei nova agora de 2021, é a lei 14.126 de 2021, em que foi sancionada e dá direito às pessoas com visão monocular a se aposentadoria de acordo com certos requisitos contidos na lei. Como tem muita gente assistindo o nosso programa, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender, eu queria que o senhor explicasse que tipo de cegueira é essa. Nós temos a cegueira monocular, entendeu? Nós temos a baixa visão, nós temos a cegueira congênita. Quando a pessoa nasce com a cegueira congênita, ele já tem direito à sua aposentadoria por incapacidade permanente. Certo. E a cegueira adquirida, ela pode ser... por um acidente. Exatamente, ela pode ser adquirida. Quando a cegueira é adquirida e que a pessoa não é segurada do regime geral da Previdência Social, no momento que ele não é assegurado e que ele adquiriu essa cegueira, ele não tem direito. Mas no momento em que ele passa a ser segurado do regime geral da Previdência Social e que essa cegueira adquirida tem um agravamento, ele terá notadamente garantido o seu auxílio. Quando a pessoa é por acidente, entendeu? Ele terá que juntar todos os exames que ele faz, todos os laudos médicos, para que ele possa pedir, requerer o seu auxílio, e durante esse tempo ele vai ter o auxílio garantido até a aposentadoria, entendeu? Mas é preciso que ele seja organizado e guarde todos os seus exames para que o INSS, através da perícia médica, possa constatar que essa pessoa não tem a capacidade de exercer a mesma função, aquela mesma função, né? Mas ele poderá trabalhar em outra função, entendeu? E terá o seu benefício adquirido e até a sua aposentadoria, certo? Mas para isso, volto a repetir, ele terá que ter a sua organização para que, quando for a perícia do INSS, ele esteja organizado e mostre e comprove que muito teve bom. a sua cegueira através de um acidente. Quer seja fora da empresa, quer seja na empresa. Vamos falar, apesar desse mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas têm tanta consciência ou não consciência de quais são os direitos das pessoas, a gente vê que as pessoas que sofrem de cegueira, elas ainda passam por situações complicadas, muitas vezes ficando mais em casa do que fora de casa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque assim, a gente vê poucas pessoas com deficiência visual transitando nas ruas, essa é a verdade. A gente vê poucas, não vemos com tanta frequência. Isso se cabe ao quê? Essa pessoa que está em casa, o que a gente pode chamar a atenção dela, dos familiares, dos parentes, para com os direitos dela? Porque às vezes ela não sai de casa porque acha que realmente não vai encontrar, não vai ter as condições de ir e vir. Isso é algo que se bate muito forte e que a gente vê que tem muita gente passando por problemas de cegueira e muitas não vivendo como deveriam viver, né, doutor? Vamos começar aqui, dar um dado para você. Sim. Quando nós éramos presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da OAB Piauí, de 2019 a 2021, nós fizemos um caso inédito. Por quê? Nós, enquanto advogados e advogadas, às vezes não sabemos a dificuldade da pessoa com deficiência. Então, o que foi que nós fizemos? Chamamos todas as entidades, todo tipo de deficiência para dentro da OAB, para participar das nossas reuniões, para debatermos os seus problemas. E aí foi um grande avanço, não só na comissão, como para a sociedade. Porque nós, enquanto advogados, enquanto operador do direito, sabíamos, com a ajuda da entidade, com a ajuda da pessoa com deficiência, aonde buscar os seus direitos. Isso foi um grande avanço para a sociedade. Não foi para nós advogados, foi para a sociedade. Então, às vezes, nós sentimos que a criança com deficiência
quando tem um benefício, às vezes os pais super protegem. E elas às vezes não saem de casa e não vão estudar. E não vão se qualificar para ir ao mercado de trabalho, porque às vezes os pais não deixam com medo que elas Então isso é percam. mais um alerta e uma chamada de atenção para com os pais. Nós né? pedimos que os pais dê esse direito, né, direito para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam se qualificar. Porque mesmo assim, Vanusa, nós temos grandes profissionais de pessoas com deficiência no estado do Piauí que são capazes. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fui presidente da comissão, que eu acabei de falar, nós temos uma pessoa com deficiência visual de nome Camila Hanna, advogada, que foi membro da comissão e me ajudou em muitos pareceres da Comissão Nacional, porque eu estava também como diretor da Comissão Nacional da OAB lá em Brasília. Então fizemos grandes pareceres e teve uma ajuda decisiva da Camila Hanna. O que é isso? É porque os pais da Camila Hanna super incentivaram para que ela estudasse, para que ela aprendesse o braille, para que ela tivesse no dia a dia a sua educação ampliada. E isso é um exemplo para o país. Então nós pedimos que os pais das pessoas com deficiência e suas famílias não só super protejam, mas que dê oportunidade, que incentivem para que essas pessoas estudem, para que possam entrar no mercado de trabalho. Muito bom. Maravilha. Hoje, por ser o Dia Mundial, né, do Cego, a gente trouxe um profissional, um advogado, principalmente nessa data de hoje, para que ele pudesse também dar uma chamada de atenção, porque a gente sabe que se faz necessário, é um dia importante. E aí a gente vem falando também da lei brasileira relacionada à inclusão nas escolas. Eu pergunto para o senhor, dentro do estado do Piauí, nós estamos preparados para isso? Vejam bem, nós temos uma grande parceria com o Ministério Público. Entendeu? Enquanto a OAB, enquanto profissional do direito, e no Ministério Público nós temos uma coordenadoria da pessoa com deficiência e do idoso, que trabalha muitíssimo bem, e nós fizemos parcerias para combater essa falta de acessibilidade nas escolas. Não todas, mas ainda precisa no estado do Piauí que os proprietários dos estabelecimentos escolares olhe para esse lado da inclusão, para que os filhos, para que as crianças com deficiência tenham acessibilidade. Principalmente ao assunto que nós estamos falando hoje, né? Tem acessibilidade. É preciso que qualifique seus funcionários, é preciso que qualifique seus professores, para que a criança já na escola já infantil, esteja preparada. Já na escola infantil, tem acessibilidade. Por quê? Uma criança que entra já na escola infantil, ela quer brincar, ela quer fazer parte dessa inclusão com outras pessoas, com outras crianças que não têm deficiência. E isso depende do incentivo da escola. Incentivo da escola, não só dos professores, mas de todo o seu corpo. Por exemplo, doutor, a deficiência visual, todas as escolas devem estar preparadas caso um pai encontre essa dificuldade. Qual é o direito que ele tem? Ele automaticamente, se a escola não atender às necessidades, ele pode procurar os seus direitos? Claro, e nós tivemos muitos exemplos. Eu fui advogado e sou advogado de várias pessoas que tiveram barrado, os pais tiveram barrado a sua inscrição nas escolas. E nós temos o estado do Piauí, é bom que se diga que no estado do Piauí, além da Secretaria Estadual que nós temos, que faz um grande trabalho, nós temos um judiciário muito bom, que atende ao direito da pessoa com deficiência. Por quê? Porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência no estado do Piauí. Então já é um grande avanço para que possamos buscar no judiciário o direito dessas pessoas com deficiência. Isso é um grande avanço do estado do Piauí, da sociedade, é um grande avanço de nós, quando estávamos na OAB, de todo o corpo do Ministério Público que está lá. Então, a sociedade precisa estar mais atenta e que procure os seus direitos, porque eles estão aí. Mas ela só terá o seu direito se ela provocar ao judiciário, buscar o judiciário
para que seus direitos sejam garantidos. Eu quero que o senhor fale, para a gente encerrar a nossa conversa hoje, eu quero que o senhor fale sobre a questão da mobilidade nos transportes, já que a gente praticamente não tem, né, dentro da cidade, mas hoje nós temos aplicativos. O que é chamar a atenção relacionado ao deficiente visual? Vejam bem, quando foi inaugurado o sistema Integra aqui de Teresina desses ônibus, nós fizemos várias reuniões e levamos ao S-Trans, as entidades, para mostrar ao S-Trans que existia a falta de acessibilidade nos transportes desse terminal Integra. Por quê? Porque não teve acessibilidade da estação para o ônibus. E aqui houveram muitos acidentes de pessoas com deficiência física e visual. Então, nós alertamos esse trânsito, nós alertamos o poder público sobre essa dificuldade. Então, hoje, nós precisamos crescer para que os ônibus tenham acessibilidade, para que os aplicativos tenham acessibilidade. Mas isso é uma coisa contínua. Você não pode fazer um pedaço e parar, porque a falta da acessibilidade, ela vai aparecendo no dia a dia. E nós temos que estar atentos, enquanto pessoa que trabalha essa causa, enquanto a sociedade, chamar a atenção da sociedade, que isso é a causa nossa. E que não fique calado, né? Que busque seus direitos. É a causa nossa, gente. Isso é uma causa nossa. É nós que temos que estar ao lado dessas pessoas, não só como operador do direito, mas como cidadão. Isso é um dever nosso, de estar ao lado dessas pessoas para buscar os seus direitos. Ok, doutor. E para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho, que eu queria que o senhor falasse a respeito do comércio relacionado ao cão-guia. Porque o que acontece? Recentemente foi liberado nos shoppings os cães, né, para passeio. Mas é importante a gente chamar a atenção que o que alerta a lei relacionado às empresas, relacionada ao cão-guia, porque a gente sabe que o cão-guia é um trabalhador que está ali com uma pessoa com deficiência visual. A gente sabe que na praça, por exemplo, de alimentação, não pode entrar cão, mas se caso for um deficiente visual, não se pode impedir a entrada dele nos locais e no comércio. Eu queria que o senhor chamasse a atenção até para as lojas, que muitas vezes não se atentam a isso, não preparam seus profissionais para receber cada cidadão desse que tem direito, muitas vezes, ao seu cão-guia. Pois é, nós lutamos muito, e está na LBI, que a pessoa que precisa do cão-guia, o cão-guia é um animal domesticado, é um animal trabalhado. Existe todo um trabalho para que o cão-guia esteja acompanhando. É um companheiro da pessoa com deficiência para evitar acidentes. O cão-guia, ele evita a pessoa com deficiência de vários acidentes, para que ele não tenha seu rosto, o seu tronco, o seu corpo em um acidente. Ele evita. Ele é um companheiro fiel da pessoa com deficiência. Então, nós temos que conscientizar a sociedade que é lei, é uma lei federal que garante o cão-guia em qualquer situação, em qualquer local, porque ele não está ali só para servir de enfeite. Ele está ali trabalhando e ajudando aquela pessoa que precisa de ajuda. É um animal super domesticado, trabalhado para aquela função. Se caso a pessoa for impedida, ela pode totalmente buscar os seus direitos. Né? Tranquilamente, as leis estão aí e serão cumpridas, porque, como eu te falei, o nosso judiciário piauiense tem, assim, uma deferência especial com relação à pessoa com deficiência. E eu quero falar também do piso tátil. Nós temos que alertar, e eu acho que você ia até me fazer essa pergunta, mas nós temos que alertar as empresas para que tenham piso tátil. Por quê? Se eu chegar aqui, por exemplo, na OAB já temos o piso tátil. Nós quando estávamos na comissão, fomos ao presidente e disse, vamos colocar o piso tátil, por quê? A pessoa com deficiência, quando chega, ela sabe para onde vai, porque o piso tátil o orienta.
E isso é importante chamar a atenção, porque algumas empresas acabam não tendo, né? Pois é, isso tem que chamar a atenção. Exatamente. Bom, a gente quer agradecer pela presença, acho que passaríamos a manhã todinha falando sobre esses direitos e a gente, de uma certa forma, é impossível só falar da deficiência visual sem falar dessa inclusão que é tão importante em todos os sentidos. A partir do momento que você pede um direito para um, o direito acaba indo para todos aqueles que encontram dificuldade. Até porque o direito é para todas as pessoas com deficiência. Sim. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é a lei número 13.146, que nós estamos trabalhando, fizemos um trabalho conjunto com todo o país, ela veio para garantir os direitos da pessoa com deficiência no país, de todas as pessoas, de toda a deficiência. É preciso conscientizar a sociedade que essa é uma lei federal que garante o direito de todas as pessoas que têm deficiência. Nós temos que chamar a atenção da sociedade para que esteja junto com a gente nessa luta contínua. E aí, para encerrar, para a gente fechar, eu quero que o senhor diga para mim, nestes casos de inclusão, nestes casos principalmente de deficiência visual, caso este cidadão procure seus direitos e ele encontre uma dificuldade de receber esses direitos, no caso da justiça, é demorado ou não? Todo processo é demorado. Agora, como é um processo que tem... ele é uma necessidade talvez muito maior. É prioritária, ele tem prioridade, okay, de acordo com a lei. Tá, então, o seu advogado, a pessoa que está defendendo essa pessoa, tem que ser diligente para estar lá, porque o judiciário tem milhões de processos. Sim. Então, cabe ao profissional que está defendendo, que está acompanhando esse caso, está sempre perto do judiciário, mostrando a prioridade e mostrando que aquele caso requer urgência. Doutor, eu quero agradecer. Nós somos bem atendidos pelo judiciário aqui no Piauí, porque nós temos uma lei estadual também que nos assegura. Ok, muito bom. Acho que trazer um profissional como esse é uma verdadeira aula de inclusão aqui. A gente agradece a sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Estivemos conversando aqui com o doutor Joaquim Santana Neto, advogado constitucional e administrativo e também membro da APAC, que veio hoje aqui conversar com a gente. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Há 15 anos que a gente faz nós estamos nessa luta desde 2007, começamos aqui na OAB, depois fomos para o Conselho Federal, Ministério dos Direitos Humanos, estamos sempre à disposição para discutir e para aprender. Muito obrigada, tá, doutor? Seja sempre bem-vindo, Direitos e Deveres, volta na próxima semana.